Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui novamente, dando continuidade ao estudo da nossa lição. E hoje nós vamos verificar um personagem do Novo Testamento. Gente que ensina a gente, e o nome dessa pessoa é Diótrefes. O título da nossa lição é a Síndrome de Diótrefes. Eu espero que vocês tenham estudado a lição e estejam também se fortalecendo na graça, no poder e na esperança de Deus, de que tudo isso vai passar e nós voltaremos a nos reunir e juntos podermos adorar o Senhor e cantarmos louvores ao seu nome. O título é A Síndrome de Diótrefes e o texto básico se encontra na terceira epístola do apóstolo João, versículos de 9 a 11. Essa epístola ela não tem capítulo, tá? Só versículos. E o nosso versículo-chave ele se encontra em Lucas 22, 27, que é o que nós vamos ler. Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Quem está falando isso é o Senhor Jesus. Ele estava na ceia com os discípulos, na última Páscoa, estava prestes a ser entregue para dar sua vida por nós. E como a Bíblia relata, ele foi um servo fiel ao seu pai e cumpriu todas as exigências na vontade de Deus para nos salvar da condenação do pecado. Então, Diótrefes, nessa epístola de João, nos versículos de 9 a 11, tem uma palavra-chave, que é testemunho, tá? Então, o testemunho é a confirmação da vida prática, melhor ou pior, do cristão. E nós vamos ver um pouco disso na vida do Diótrefes. Irmãozinhos, Abigail, Arthur, Paulinho, Davi, Luana e Daniel. Na vida cristã, nós temos um testemunho que nos identifica como cristãos, né? E esse testemunho é a confirmação, melhor ou pior, da vida do cristão. Ou nós estamos de acordo com a verdade, colaborando com a verdade, ou nós podemos servir de empecilho. E isso a gente pode ver nessa carta de João, no versículo 8. Vamos ver. Versículo 8. Fala assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que significa isso? Lá, nessa igreja, né, uma igreja local, os irmãos estavam passando por grandes dificuldades, porque Diótrefes era um crente muito soberbo, tá? Ele queria ter a primazia em tudo. E eu pergunto, você já tinha ouvido falar de Diótrefes? Ele, como eu falei antes, ele gostava de exercer a primazia em tudo. O que significa a palavra primazia? Significa o fato de que as pessoas que têm essa qualidade negativa, não sei nem se eu posso dizer qualidade, esse adjetivo negativo, elas são soberbas, são altivas, gostam de mandar, gostam de ser servidas, e elas geralmente não se
antagonizam com quem não está de acordo com a sua vontade, com os seus ditames. E Diótrefes era um desses. Então, essa carta aqui, essa epístola, ela foi escrita para Gaio, tá? O apóstolo João escreveu para ele porque ele soube que Gaio era um exímio testemunho vivo do serviço cristão, do amor à verdade, do amor a Cristo. E ele faz aqui elogios, né, reconhecidamente verdadeiros, porque esse cristão era muito servidor, muito amável. E aí ele fala aqui no versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, esses são os elogios, o reconhecimento do apóstolo Paulo para o irmão Gaio, tá? Que fazia parte da mesma igreja do irmão Diótrefes. Ok. Então, a primazia que o irmão Diótrefes exercia, acumulava, ela é totalmente diferente da bondade e da hospitalidade, tá? Ele era contra a hospitalidade de irmãos, ele até promovia a saída de irmãos da igreja, não recebia pessoas estrangeiras, ele sempre era do contra, tá? Então, agindo assim, ele negava a autoridade do apóstolo Paulo, tá? Ele expulsava irmãos, né, da igreja, e assim ele se promovia da pior forma possível, porque essa primazia dele não era reconhecida pelo bem, pelo contrário, eu acho que os irmãos evitavam a todo custo a presença dele, tá? Por causa do seu egoísmo. Então, vejam bem, queridos, quem é o dono da igreja? Primeiro nós vamos ver o que é a igreja. Vocês já sabem, né, o que é a igreja. Então, vamos ler Mateus 20, 26 a 28. Mateus 20, 26 a 28. A igreja é o corpo de Cristo, tá? Não é nesse endereço aqui que está. É escrito isso. Aqui o Senhor Jesus está falando novamente sobre servir, mas nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, tá? Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós individualmente somos membros desse corpo. Tá? E mais uma vez, essa passagem aqui que eu citei, ela fala do serviço. Jesus falou assim. Então Jesus ele estava com os discípulos. E aí ele foi interrogado pela mãe de Tiago e João acerca de um pedido que ela fez sobre que ele colocasse no reino, né, os 2 filhos dela, que eles se assentassem, um à direita e o outro à esquerda de Jesus no reino. Então Jesus foi dissertando sobre isso e aqui no versículo 25 ele falou: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, Diótrefes, esse personagem que nós estamos estudando, ele estava totalmente fora desse contexto, porque ele não queria servir ninguém, ele não queria acolher ninguém, ele não queria concordar com ninguém. Ele apenas queria ser servido, ter a primazia e ser o dono da igreja. O dono da igreja
é Jesus, né? Ele é o arquiteto, o construtor, proprietário e senhor. E aqui em Efésios 2:20, vamos ver, Efésios 2:20, diz assim: Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então Jesus é a principal pedra angular, tá? Sobre ele foi firmada, foi edificada a igreja, tá? Então ele é a principal pedra angular, ele é o dono da igreja, ele é o senhor da igreja. E só ele tem a prioridade total, tem o domínio total de como comandar a igreja, e ele faz isso com amor, carinho e misericórdia. E nós, como seus filhos amados e pedrinhas na igreja, nós sabemos muito bem disso, porque todo dia nós estamos sendo assistidos pela maravilhosa graça e misericórdia do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Bem, ainda sobre a questão aí da síndrome de Diótrefes, nós devemos ter cuidado com o orgulho e a soberba, tá? Porque no caso como Diótrefes, essas duas orgulho e soberba deixam as pessoas maiores do que elas pensam ou que realmente são, tá? Vamos ver isso em Provérbios 21:4. Provérbios 21:4. Fala assim, em Provérbios 21:4. O livro da sabedoria. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Olha só, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Então, os perversos, eles têm sempre um olhar altivo e um coração orgulhoso, né? A gente vê isso em todo lugar, no trabalho, na escola, na rua, na fila do banco, enfim. E, infelizmente, até dentro das igrejas locais, dos prédios onde a igreja se reúne, né? E é muito triste isso. Então, aqui nós somos alertados de que nós não devemos acumular esses adjetivos contrários ao que Deus quer de nós, que é o orgulho e a soberba. E ainda tem mais uma passagem aqui em Provérbios 16:18, vamos lá, para nós ficarmos mais assim fortalecidos no que o Senhor quer de nós como servos. Infelizmente o nosso tempo é curto e nós nos atemos a pouco conteúdo por conta disso, mas mesmo assim, graças a Deus, porque nós temos essa possibilidade de passar para vocês a lição. 16:18 fala assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Eu gosto muito desse versículo, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, as pessoas soberbas, elas passam sim por algumas dificuldades para que elas possam aprender a ter humildade no coração e a saber que elas não estão acima do bem e do mal e nem acima de ninguém diante de Deus, né? Embora aqui no mundo a nossa sociedade ela faz distinção, né, entre as pessoas, quem tem mais nível de graduação, quem tem mais dinheiro, posses, a sociedade faz essas diferenças. Então, nós como crentes, como filhos de Deus, devemos ter cuidado para que isso não nos assole, porque a soberba ela é maligna. Tá? Vamos ver em Tiago 4,16. Tiago 4,16.
O apóstolo Tiago nos dá muitas informações maravilhosas sobre como nós devemos viver para agradar o Senhor. Tiago 4,16 fala assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Aí traduzindo, agora, entretanto, vos ficais assoberbados das vossas arrogantes pretensões. Toda soberba semelhante a essa é maligna. Ou seja, quando a gente tem as pretensões com soberba, nós nos elevamos acima dos outros, pensando que nós somos mais, é uma soberba totalmente maligna, porque Deus não se agrada disso, nem nós estamos fazendo a vontade de Deus agindo dessa forma. Na terceira epístola de João 11, fala o seguinte, João 11: amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, que isso possa ficar bem definido para nós. Aquele que pratica o mal não é de Deus, tá? Aquele que pratica o mal, ele não é de Deus. Ele é do mal. Então, assim, uma coisa também que a gente pode ver é que as igrejas elas estão cheias de pessoas, né? Infelizmente, que se dizem crentes, dizem que fazem parte do corpo de Cristo, mas elas têm assim muitas ações de maldade, como foi o caso aqui de Diótrefes. Então, meus queridos jovens, nós devemos sempre aprender a colaborar. Aprendamos a colaborar com nossos irmãos, com as pessoas que precisam da nossa colaboração. Atrapalhar jamais, jamais, tá? E a obra de Deus é a mais importante missão, tá? De um ser humano. E nessa obra, todos nós temos utilidade, tá? Nós somos o corpo de Cristo, então nós somos membros individuais desse corpo. Já pensou se o meu olho dissesse para o meu pé que não precisava do meu pé? Como que o meu pé ia ficar? Triste, devastado. Isso seria uma grande mentira, porque o meu olho pode ver o caminho, mas quem me conduz pelo caminho são os meus pés. Então, assim mesmo nós devemos ser com nossos irmãos, ajudar no que for possível, perguntando. Quando a gente vê uma diferença nos nossos irmãos, quer saber como eles estão, se eles estão precisando de ajuda, e por aí vai, tá? Nós fazemos parte do corpo de Cristo porque foi o querer de Deus que nos colocou nesse corpo. Então, nós nunca devemos esquecer disso, que nós não temos essa autoridade de nos colocar no corpo de Cristo. Ele, por sua bondade e escolha pessoal, nos colocou. Então, isso nós vemos em Filipenses 1:27. Vamos ver rapidamente. Filipenses 1:27. Fala assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então está aqui. Diótrefes, ele estava totalmente fora, né, dessa ordem aqui, dessa admoestação. Vivei, né, está no imperativo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então ele estava totalmente fora, ele estava fazendo a vontade dele, exercitando a soberba maligna de que estava possuído.
Então, viver de modo digno do Evangelho está diretamente relacionado com a integridade cristã, com a integridade do cristão. É a totalidade no acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus e seus apóstolos. Isso também promove a comunhão do Espírito Santo. E considerando os outros superiores a nós. É fácil considerar os outros superiores a nós? Não. É possível? Sim. Se nós obedecermos ao Senhor Jesus, será um privilégio servirmos uns aos outros, tá? E principalmente aos irmãos da fé. E uma questão é que, apesar do péssimo exemplo de Diótrefes e de algum outro irmão que por acaso nós conhecemos, eu conheci um. Na outra igreja onde antes de vir para a PIB do Centenário, eu conheci um. Que ele era assim, ele queria sempre ter a primazia em tudo. Mas mesmo assim eu pedi para Deus para amá-lo. E ele mudou. Depois aconteceram umas coisas que ele serviram de lição para a vida dele pessoal e ele mudou para a honra e glória do Senhor. Mas eu amo muito esse irmão, a família dele, e sei que ele mudou e que agora ele é diferente, está mesmo agradando ao Senhor. Então, apesar desse péssimo exemplo, nós devemos também estar atentos, alertas, porque nós podemos ser vítimas também da síndrome de Diótrefes. E só tem uma forma de evitar. Será sempre servindo a Deus e as pessoas ao nosso redor com humildade, assim como fez Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que ele tinha toda a primazia por ser filho de Deus, por ser um ser superior a nós, um ser celestial, um ser divino, e ele se submeteu à vontade do Pai para pagar o preço pelos nossos pecados. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos estar sempre firmes, olhando para Cristo, olhando para a cruz, apesar dessas incertezas, dessa pandemia que nós estamos passando, mas o nosso alvo é Cristo. Seja pela vida, seja pela morte, devemos estar sempre arraigados nas promessas benditas do Senhor, de que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Amém.